Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, muito boa tarde. Presidente, eu tenho algumas situações para apresentar na tribuna, mas antes de apresentá-las, eu gostaria de somar aqui as colocações feitas por vários vereadores com relação ao organograma, com relação à SEMA, ao lixo, no sentido até de lembrar a todos que nós aprovamos, no início de setembro do ano passado, após muita discussão, a lei dos grandes geradores de resíduos, né? Um ano que está aprovada essa lei. Falta alguns dias para ela fazer aniversário. E eu me lembro que quando nós discutimos o orçamento, o ano passado, em audiência pública aqui nessa Câmara, quando questionado o Sidney, como secretário de Meio Ambiente, sobre a economia que o município teria com a aprovação, né, da lei dos grandes geradores, ele colocou que seria na ordem de 2 milhões, e que estes 2 milhões eu sugeri que fosse destinado às cooperativas, para que a gente tivesse a seletiva acontecendo a contento na nossa cidade. E até agora, nós não temos nenhum suporte às cooperativas de recicláveis, nós não temos nada que prosperou nessa área. Então, o Sidney é muito bom, só que eu acho que esse governo ele está tão acanhado e amarrado que as coisas não acontecem. Não é por falta de legislação. A legislação está aí, foi discutido, foi aprovado. Quantas vezes nós falamos sobre meio ambiente e nada acontece? Então, fica aqui mais uma cobrança, então, que realmente o município tenha uma economia nesse sentido, que a gente consiga dar suporte às cooperativas que fazem o trabalho da seletiva, que a gente progrida nessa área. Agora, que, de fato, o Sidney é muito bom. Que deve estar incomodando? Deve, porque, realmente, ele é de um coração puro e fala o que pensa, né? E, muitas vezes, falar o que pensa não agrada a todos, não é? Então, fica aqui mais uma cobrança com relação a essa situação. E o organograma, por favor, né? A gente já vê as visitas aqui na casa, desde que se falou no início de discussão do novo organograma. As visitas que nós recebemos aqui na casa são as mesmas. As 3 vezes que se falou em organograma, são as mesmas visitas que a gente começa a receber aqui pela casa, né? Então, vamos parar com isso. Não vamos perder tempo. Pega esse organograma e leva de volta, como fez das outras vezes. Se é para ser política a aprovação desse novo organograma, guarda. Um organograma deve servir à cidade e não a quem está na prefeitura neste momento. Senão, o que vai acontecer é que daqui 2 anos a gente vai ter nova apresentação de organograma, porque vai virar moda. Para agradar aqueles que participaram do processo eleitoral, fala-se em novo organograma. A troco de quê? Nós já estamos vendo. E com situações bastante delicadas, né, vereador Roger Baruto? A gente sabe dos cargos aí em comissão da Secretaria de Esportes, que não são cargos em comissão, que são simples cargos em comissão. São cargos de pessoas que são referência nas modalidades esportivas. E tornar esses cargos efetivos, cargos de concursados, não vai mudar. Não vai mudar na ordem das coisas nada. Só vai mudar que essas pessoas que são referências não vão estar lá para ganhar pouco mais de um salário mínimo. Que dão aula, que são referência, que lideram uma área esportiva. Então, nós sabemos que isso aí não vai resolver, né? E falar que isso daí é para agradar o Ministério Público, só quem é muito ingênuo para acreditar. Presidente, nós tivemos na semana passada uma audiência pública
que chamei para a gente discutir a rede de proteção especial de média e alta complexidade aqui da cidade de Bauru. Eu costumo dizer que, quando a gente fala de SUS, todos nós temos um entendimento amplo daquilo que é responsabilidade do município, do Estado e da União. Mas, quando nós falamos de SUAS, nós temos mais dificuldade no entendimento. Então, sempre que a gente promove uma discussão assim, muita luz vem na discussão, né? A intenção maior, quando chamei essa audiência, foi no sentido de que nós pudéssemos ampliar a discussão com relação aos serviços de acolhimento, já que nós tivemos no final do mês de junho, né, uma fatalidade, que um bebê de 2 meses, né, aos cuidados de uma família acolhedora, em poucos dias, veio a óbito, e aí nós tivemos uma grande quantidade de mobilização nas redes sociais para acusar a família acolhedora, até de maus tratos nós ouvimos. E, na verdade, nós sabemos que o serviço de acolhimento, ele acontece como uma excepcionalidade. Só é tirada uma criança da família e levada para um serviço de acolhimento, seja família acolhedora ou seja abrigo, quando todas as metas estabelecidas para a família não foram cumpridas. Quando a gente fala em proteção social especial, nós estamos falando de famílias que já se encontram em situação de risco por abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas e trabalho infantil. Quando um conselho tutelar, por diversas vezes, tenta fazer os encaminhamentos para que essas situações sejam resolvidas dentro de uma família, e essas situações não são resolvidas, o Conselho Tutelar aciona o Ministério Público, que move uma ação para a retirada dessas crianças. Nós temos aqui em Bauru algumas entidades que fazem esse serviço e fazem há muito tempo. Esse bebê, por exemplo, é claro que todas as situações correm em segredo de justiça, porque nós estamos falando de família e de crianças, mas algumas informações foram trazidas. Nós não temos um laudo, né, conclusivo do que aconteceu com esse bebê, mas algumas coisas nós tivemos conhecimento. A família que acolheu esse bebê já tinha acolhido mais 15 crianças e nunca teve problema. A família acolhe e devolve a criança num curto período de tempo, se a família da criança, ela se recupera. E uma coisa que me chamou muito a atenção na audiência, que deve ser objeto de uma nova discussão, é que 99% das crianças que são retiradas da família e são encaminhadas para o serviço de acolhimento têm problemas com álcool e drogas. E aí, estavam aqui presentes, porque chamamos também a discussão, a saúde mental do município, principalmente CAPS, álcool e drogas, CAPS infantil. E parece que não há uma integração das duas redes, a rede de assistência com a rede de saúde mental. Então, é importante que a gente pense como integrar essas duas redes, porque o CAPS trabalha de portas abertas, mas ele trabalha para as pessoas que procuram ele. E, no caso dessas famílias, as famílias não estão procurando. As famílias precisam de uma ação
mais de entrada dentro das casas. E aí, nesse sentido, presidente, só para concluir, um questionamento que eu deixei e que vou promover aqui a solicitação de mais uma audiência é que algumas drogas, nós sabemos que elas têm uma eficácia maior na sua resolutividade, ali da pessoa que usa, né, e que realmente deixa de usar, quando nós temos a presença da espiritualidade, da religião, da fé, também nessa recuperação. E eu acredito que a gente deva promover uma maior integração, inclusive, das entidades religiosas neste processo de ação dos conselhos tutelares. Muito bem. Então, fica para uma próxima discussão. Eu agradeço. Muito bem. Boa tarde.